Quanto custa morar sozinho na Espanha, de verdade? Antes de qualquer imagem bonita de praias, tapas, ruas históricas e vida tranquila, existe uma pergunta que define tudo. O seu dinheiro sustenta essa escolha no longo prazo? Porque morar sozinho na Espanha pode ser uma experiência incrível, sim, mas só quando os números fazem sentido. Quando eles não fazem, o sonho vira aperto, frustração e arrependimento. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Para mostrar a realidade antes da decisão. Muita gente olha para a Espanha como um país mais acessível dentro da Europa. E de fato, quando comparada a países como a Alemanha, França ou Suíça, ela pode oferecer um custo de vida mais equilibrado. Mas isso não significa que morar sozinho seja barato ou simples. A partir do momento em que você mora sozinho, tudo muda. Aluguel, mercado, contas, transporte, saúde e imprevistos passam a ser responsabilidade total sua, sem divisão, sem ajuda e sem margem para erro. Se você está pensando em sair da casa dos pais, morar fora do Brasil ou conquistar independência em outro país, presta atenção nisso agora. Esse vídeo pode te poupar meses de aperto financeiro. Já deixa o like logo no início, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão exatamente nessa fase de decisão. E se inscreve no canal, porque aqui a proposta é simples. Falar de custo de vida real, sem ilusão, sem exagero e sem romantizar. A Espanha atrai muitos brasileiros por vários motivos. O clima é agradável, a cultura é parecida, a língua é relativamente fácil de aprender e a qualidade de vida chama atenção. Além disso, existe uma sensação maior de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, algo que pesa muito para quem mora sozinho. Porém, tudo isso só funciona quando o planejamento financeiro acompanha a decisão. Ganhar em euro não significa automaticamente viver bem. Gastar em euro também dói. Ao longo deste vídeo, você vai entender quanto custa morar sozinho na Espanha, analisando aluguel, alimentação, contas fixas, transporte, saúde e imprevistos. Vamos falar de cidades caras como Madrid e Barcelona, mas também de cidades mais acessíveis, onde morar sozinho pode ser mais viável. A ideia não é te convencer a ir, nem te afastar desse plano, é te dar clareza. Porque clareza evita erros caros. Morar sozinho na Espanha pode ser uma experiência de crescimento pessoal enorme, com mais liberdade, autonomia e qualidade de vida. Mas isso só acontece quando a decisão é tomada com consciência, números reais e expectativas alinhadas. O aluguel é, sem nenhuma dúvida, o maior custo de quem decide morar sozinho na Espanha. É ele que define se essa escolha vai ser sustentável ou se vai se transformar em um aperto constante no fim do mês. Antes, mesmo de pensar em mercado transporte ou lazer, a pergunta principal é: quanto do seu salário vai embora só para ter um teto? Na Espanha, essa resposta varia muito de acordo com a cidade, o bairro e o seu padrão de vida. Em cidades grandes como Madrid e Barcelona, morar sozinho já se tornou um desafio financeiro para muita gente. Um apartamento pequeno, de um quarto, em uma região razoavelmente bem localizada, dificilmente custa menos de 900 a 1.200 euros por mês. Em áreas mais centrais, turísticas ou bem conectadas ao transporte público, esse valor sobe rápido e pode passar facilmente de 1.300 euros. Isso significa que, para quem ganha perto do salário mínimo espanhol, o aluguel sozinho já consome a maior parte da renda. Além do valor mensal, existe o custo inicial, que muita gente esquece de calcular. Normalmente são exigidos 1 ou 2 meses de caução, o primeiro aluguel adiantado e, em alguns casos, taxa de imobiliária. Na prática, isso faz com que o valor para entrar em um imóvel simples ultrapasse facilmente os 3.000 euros. Para quem está chegando agora no país, esse é um dos maiores choques de realidade. A boa notícia é que a Espanha oferece alternativas muito interessantes, fora dos grandes centros. Cidades como Valência, Sevilha, Málaga, Zaragoza e Bilbao permitem morar sozinho, pagando entre 650 e 850 euros, com boa infraestrutura, segurança e qualidade de vida. São cidades organizadas, com transporte funcional, custo geral mais baixo e menos pressão no mercado imobiliário. Outro ponto positivo é que o mercado espanhol tende a ser mais organizado do que em muitos países. Os contratos costumam ser claros, os reajustes previsíveis e, depois de instalado, o custo do aluguel tende a se manter estável por longos períodos. Isso ajuda muito no planejamento financeiro de quem mora sozinho. No fim das contas, morar sozinho na Espanha exige uma decisão estratégica. Ou você paga mais para viver nos grandes centros, com mais oportunidades e movimento, ou escolhe cidades médias, onde o custo de vida
é mais equilibrado e a qualidade de vida pode ser até melhor. A escolha certa não é a mais barata, nem a mais cara. É a que cabe na sua realidade financeira. A alimentação é um dos pontos que mais influenciam o custo de vida de quem mora sozinho na Espanha, e também um dos aspectos mais fáceis de controlar quando existe disciplina. Diferente do aluguel, que tem um valor fixo e pesado, a comida pode ser ajustada de acordo com seus hábitos. E a boa notícia é que a Espanha oferece uma excelente relação entre preço e qualidade quando o assunto é alimentação, especialmente para quem cozinha em casa. Fazendo compras em supermercados populares como Mercadona, Lidl, Aldi e Carrefour, uma pessoa sozinha consegue gastar, em média, entre 180 e 260 euros por mês. Esse valor inclui itens básicos, como arroz, massas, carnes, ovos, frutas, legumes, verduras e produtos de limpeza essenciais. Os alimentos frescos costumam ter boa qualidade e preços acessíveis, principalmente quando comparados a outros países da Europa. Feiras locais também ajudam a economizar e a comer melhor. Comer fora na Espanha não é algo proibitivo, mas exige atenção. Restaurantes simples oferecem o famoso menu do dia, que geralmente inclui entrada, prato principal, bebida e sobremesa, por valores que variam entre 10 e 14 euros. Isso permite manter uma vida social ativa sem estourar o orçamento, desde que não vire rotina diária. Cafés, padarias e bares fazem parte da cultura espanhola. E pequenas despesas frequentes podem parecer inofensivas, mas acumulam rapidamente ao longo do mês. Para quem mora sozinho, o maior erro financeiro na alimentação é a falta de planejamento. Pedir comida por aplicativo, comer fora várias vezes por semana ou comprar produtos por impulso faz o gasto mensal subir sem perceber. Por outro lado, quem organiza as refeições da semana, cozinha mais em casa e reserva o comer fora para momentos pontuais, consegue manter o orçamento sob controle. Outro ponto positivo é a cultura alimentar espanhola, que valoriza refeições simples, bem feitas e sem exageros. Isso ajuda tanto no bolso quanto na saúde. Não é necessário gastar muito para comer bem. Com escolhas conscientes, a alimentação deixa de ser um problema e se transforma em um dos aspectos mais equilibrados de morar sozinho na Espanha. No fim das contas, a comida pode ser uma grande aliada ou uma vilã do seu orçamento. A diferença está nos hábitos. Quem entende isso cedo consegue viver melhor, gastar menos e ter mais tranquilidade financeira ao longo do mês. Depois do aluguel, as contas fixas são o segundo grande compromisso financeiro de quem mora sozinho na Espanha. É aqui que muita gente se perde no planejamento, porque subestima pequenos valores que, somados, fazem uma diferença enorme no fim do mês. Luz, água, gás, internet e telemóvel deixam de ser despesas compartilhadas e passam a ser totalmente sua responsabilidade, sem margem para atraso ou descuido. A conta de energia elétrica costuma ser a mais variável. Em média, uma pessoa sozinha gasta entre 50 e 90 euros por mês, mas esse valor pode subir bastante dependendo da estação do ano. No inverno, o uso de aquecedores pesa no bolso e no verão, o ar-condicionado faz a conta disparar, especialmente em cidades mais quentes, como Sevilha ou Málaga. Por isso, controlar consumo e entender como funcionam as tarifas é essencial. A água e o gás, por outro lado, tendem a ser mais estáveis. A água geralmente custa entre 15 e 30 euros mensais, enquanto o gás pode variar entre 20 e 40 euros, dependendo do uso. No geral, somando luz, água e gás, o valor mensal costuma ficar entre 100 e 160 euros. A boa notícia é que esses custos são relativamente previsíveis, o que ajuda muito no controle financeiro. Internet residencial e telemóvel são praticamente obrigatórios para quem mora sozinho, seja para trabalho, estudo ou comunicação. Planos combinados costumam custar entre 30 e 50 euros por mês, com boa velocidade e cobertura. A qualidade do serviço na Espanha é satisfatória, e raramente existem cobranças abusivas ou surpresas na fatura. Um ponto positivo do país é a organização dos serviços. As faturas são claras, os contratos são detalhados e existe mais transparência em comparação a muitos outros lugares. Para quem mora sozinho, isso faz toda a diferença. Saber exatamente quanto vai pagar todo mês reduz o estresse, evita dívidas e permite planejar o orçamento com mais segurança. No fim das contas, as contas fixas não são baratas, mas também não costumam fugir do controle. Com atenção ao consumo e organização, é possível manter esses gastos sob controle e evitar que eles se tornem um problema no dia a dia.
O transporte é um dos pontos que mais influenciam a rotina e o orçamento de quem mora sozinho na Espanha. A forma como você se desloca diariamente pode aliviar ou pesar bastante no custo de vida mensal. A boa notícia é que a Espanha possui um sistema de transporte público eficiente, bem distribuído e relativamente acessível, especialmente quando comparado a outros países europeus. Nas grandes cidades, como Madrid e Barcelona, o transporte público cobre praticamente toda a região urbana. Metrô, ônibus e trens funcionam de forma integrada, permitindo que uma pessoa more em bairros mais afastados e ainda assim chegue facilmente ao trabalho ou aos estudos. O passe mensal varia, em média, entre 40 e 60 euros, dependendo da cidade e da zona. Para quem mora sozinho, esse valor é um dos mais justos dentro do orçamento. Em cidades médias como Bar, NCA Zaragoza, Málaga ou Sevilha, o transporte continua sendo eficiente, mas muitas vezes nem é necessário utilizar diariamente. A boa organização urbana permite resolver grande parte da rotina a pé ou de bicicleta. Isso reduz custos e ainda melhora a qualidade de vida. Para quem mora sozinho, essa autonomia é um grande diferencial. Ter um carro próprio na Espanha não é obrigatório e, em muitos casos, não é a melhor escolha. Combustível, seguro, manutenção, impostos e estacionamento fazem o custo mensal subir rapidamente. Em grandes cidades, estacionar pode ser caro e complicado. Por isso muitos optam por transporte público, aplicativos de mobilidade ou aluguel pontual de veículos apenas quando necessário. Outro ponto positivo é que o transporte público espanhol é previsível. Os horários costumam ser respeitados, as rotas são bem sinalizadas e os serviços funcionam mesmo em horários alternativos. Isso traz segurança e tranquilidade para quem depende do transporte diariamente. No fim das contas, o transporte na Espanha é um aliado de quem mora sozinho. Quando bem utilizado, ele reduz gastos, facilita a rotina e contribui diretamente para um custo de vida mais equilibrado e sustentável ao longo do mês. Quando se fala em morar sozinho na Espanha, um dos pontos que mais traz segurança para quem vive no país é o sistema de saúde. A Espanha possui um dos sistemas públicos de saúde mais bem avaliados da Europa. Para quem está regularizado, consultas, exames e atendimentos de emergência são acessíveis e, em muitos casos, gratuitos ou com custos simbólicos. Isso reduz drasticamente um dos maiores medos de quem mora sozinho: ficar doente e não conseguir arcar com os gastos. Mesmo assim, muitas pessoas optam por contratar um plano de saúde privado, seja para ter mais rapidez em consultas específicas ou por exigência de vistos. Esses planos costumam custar entre 50 e 80 euros por mês, um valor considerado acessível quando comparado a outros países europeus. Para quem mora sozinho, essa escolha pode trazer mais tranquilidade e previsibilidade financeira. Além da saúde, é preciso falar de impostos e taxas. Dependendo do tipo de trabalho, seja como empregado ou autônomo, existem contribuições obrigatórias que impactam diretamente o orçamento. A boa notícia é que o sistema espanhol é relativamente organizado. Os valores são claros, os prazos definidos, e quando existe planejamento, dificilmente surgem surpresas desagradáveis. Ainda assim, esse é um ponto que precisa ser considerado desde o início por quem pretende morar sozinho. E então chegam os imprevistos: problemas no apartamento, gastos com medicamentos, documentos, taxas inesperadas, pequenos acidentes ou até mudanças repentinas de planos fazem parte da vida de quem mora sozinho. É aqui que muita gente quebra financeiramente por não ter uma reserva de emergência. Na Espanha, os imprevistos não costumam ser tão extremos, mas ainda assim existem. Ter uma reserva equivalente a pelo menos 3 meses de custo de vida faz toda a diferença. Depois de analisar aluguel, alimentação, contas fixas, transporte, saúde e imprevistos, fica claro que morar sozinho na Espanha não é barato, mas também não é inviável. O país oferece qualidade de vida, segurança, clima agradável, boa alimentação e uma organização que facilita muito o dia a dia de quem vive sozinho. Quando existe planejamento, a experiência tende a ser mais leve e sustentável. A pergunta final é direta: com a sua realidade atual, morar sozinho na Espanha é uma decisão para agora ou um objetivo para o futuro? Não existe resposta certa. Existe consciência financeira. Se esse vídeo te ajudou a ter mais clareza, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta em qual cidade da Espanha você moraria. Compartilhe esse conteúdo com alguém que sonha em morar fora, porque a informação certa evita decisões caras e arrependimentos desnecessários.